for your love. Thank you for the heart. There'll never be a long and lonely night. Imagine que você está no ano 3000 a.C., na região que hoje é o Iraque. O sol escaldante castiga sua pele enquanto você carrega 50 kg de cevada nas costas. Essa cevada não é o seu almoço, é o seu salário do mês. É o que você vai usar para comprar tudo o que você precisa para sobreviver. Agora pula 5.000 anos para frente. Você abre a carteira e tem um pedaço de papel com o número 100 escrito nele. Esse papel não serve para absolutamente nada. Não dá para comer, não aquece, não constrói casa. Mas com ele você consegue comprar comida, roupas, pagar o aluguel e até mesmo convencer outras pessoas a trabalharem para você. E a pergunta que ninguém faz é: como a humanidade aceitou trocar grãos que alimentam por apenas papéis que não servem para nada? Essa não é a história da economia. Essa é a história sobre a maior ficção coletiva já criada pela humanidade. Uma ficção tão poderosa que construiu impérios, destruiu civilizações e hoje controla literalmente tudo na sua vida. E a resposta vai fazer você questionar tudo o que você sabe sobre valor, poder e realidade. Vou te contar sobre um homem que viveu há 2.650 anos atrás. Ele se chamava Aliates. Era rei de um reino na região que hoje é a Turquia, chamado Lídia. E ele fez algo que mudou o mundo para sempre. A Lídia controlava o rio Pactolo, um rio literalmente cheio de ouro e prata misturados naturalmente. Uma liga chamada Electron. Os comerciantes lídios eram os mais poderosos da região, mas tinha um problema brutal: como provar que um pedaço de metal que você está recebendo é realmente ouro puro e não um chumbo com uma camada dourada por cima. Todo negócio exigia pesar o metal, testar sua pureza, discutir valores. As transações podiam levar horas. O comércio estava travado pela desconfiança. Então, em 1640 a.C., Aliates teve uma ideia revolucionária. Ele pegou pedaços padronizados de Electron, carimbou com o símbolo de um leão rugindo, o emblema real, e declarou: esta moeda tem este peso exato e esta pureza garantida por mim, o rei. Ele não apenas criou a primeira moeda oficial da história, ele criou algo muito mais poderoso: confiança institucional. Pela primeira vez, as pessoas não precisavam confiar uma nas outras. Elas só precisavam confiar no rei, no selo, no símbolo. E isso mudou tudo. Mas espera, porque a história real começa muito antes, em um lugar ainda mais brutal e genial: a antiga Mesopotâmia, há 5.000 anos atrás. A história do escambo que você aprendeu na escola é mentira. A ideia de que povos antigos ficavam trocando galinha por trigo, trigo por peixe, peixe por cerâmica, isso é apenas uma romantização. O escambo ele só funcionava em comunidades minúsculas, onde todo mundo se conhecia. Quando as cidades começaram a crescer na Mesopotâmia, por volta de 3.500 a.C., o sistema entrou em colapso. Por quê? Pelo problema de dupla coincidência de desejos. Você tem trigo e quer uma cabra. O cara com a cabra quer cerâmica. O ceramista quer madeira. O lenhador quer trigo, mas ele está do outro lado da cidade. E agora? Como você faz essa cadeia funcionar sem que alguém precise atravessar a cidade dezenas de vezes levando sacas de trigo nas costas? Resposta: você não faz. O sistema trava. Então os sumérios, os mestres da Mesopotâmia, fizeram algo que parece óbvio agora, mas na época foi genial. Eles elegeram um produto universal, algo que todo mundo sempre precisaria e que poderia servir de referência para medir o valor de tudo. E então escolheram a cevada. Por volta do ano 3000 a.C., na mesma época e lugar que inventaram a escrita, os sumérios criaram o primeiro dinheiro da história: grãos de cevada medido em unidades chamados sila, equivalente a cerca de 1 litro. Trabalhadores recebiam salários em silas. Homens ganhavam 60 silas por mês e mulheres ganhavam 30. Sim, já existia desigualdade salarial há 5.000 anos atrás. Mas aqui vem o detalhe crucial: a cevada, ela tinha um valor intrínseco. Você podia comê-la. Se o sistema entrasse em colapso, você não morreria de fome. Ainda teria os grãos. Mas aí então veio o problema que ninguém previu. O mesmo problema que quase matou o dinheiro antes dele realmente decolar. E é o mesmo problema que assombra o sistema até hoje. Imagina que você é um comerciante rico da Suméria.
Você acaba de vender um lote gigante de tecidos e receber um pagamento de 1000 silas de cevada. Parabéns, agora você é rico. Mas existe um porém. Agora você precisa carregar meia tonelada de grãos para casa, encontrar espaço para armazenar, proteger dos ratos, da umidade e de ladrões. E se você precisar viajar, vai levar esse peso todo nas costas? Ou em mulas? Não, né? O sistema funcionava, mas era um pesadelo logístico. Foi aí que os mesopotâmicos fizeram o salto mais arriscado da história da economia. Um salto que até hoje é a base de todo o sistema financeiro. Eles inventaram o dinheiro abstrato. Por volta do 3º milênio antes de Cristo, a prata começou a substituir a cevada como referência de valor. Mas não prata da forma de moeda, prata como unidade de conta. Um ciclo de prata valia equivalente a 8,33 gramas. Não era uma moeda física, era uma medida, pura abstração. Quando o Código de Hammurabi, criado por volta de 1750 a.C., determinava que quem matasse uma escrava deveria pagar 20 ciclos ao dono, isso significava 160 gramas de prata, não 20 moedas, entendeu? 20 medidas. E aqui que é o pulo do gato. Essa prata muitas vezes nem precisava existir fisicamente, era como se fosse uma nota promissória, entende? Era só um número registrado em uma tabuleta de argila. Registro de dívidas, promessas de pagamento. Os comerciantes assírios, por volta de 2000 a 1900 a.C., já usavam cheques ao portador, feitos de argila. Eram documentos que diziam: o portador dessa tabuleta tem direito a receber X quantidade de cevada ou prata. Veja bem o que aconteceu aqui. A tabuleta de argila virou dinheiro. Um pedaço de barro com risquinho virou meio de pagamento. Não porque tinha valor algum, mas porque as pessoas confiavam que aquele pedaço de barro representava algo de valor real, que poderia ser resgatado a qualquer momento. Hammurabi foi um grande rei da Babilônia. Ele não inventou o dinheiro, mas ele fez algo tão importante quanto. Ele transformou dívidas em lei. O código estabeleceu regras brutalmente claras. Juros sobre empréstimo de prata, 20% ao ano. Juros sobre empréstimos de grãos, 33% ao ano. E punições severas para quem não pagasse. E aqui vem um detalhe perturbador. As dívidas, elas podiam ser pagas com a própria família. Literalmente. Se você não pagasse, sua mulher ou seu filho podiam ser entregues ao credor como escravos por alguns anos. O dinheiro deixou de ser apenas um facilitador do comércio, virou instrumento de poder, de controle e de dominação. Mas ainda havia um problema gigantesco. Como fazer as pessoas confiarem em algo que não tem valor nenhum? Barro não alimenta, prata não constrói. Como criar confiança do nada? A resposta vem em forma de metal, fogo e o símbolo mais antigo de poder, o selo do rei. Agora voltando para Lídia, por volta de 640 a.C., o rei Aliates enfrenta um problema que todo comerciante na época conhecia: como garantir que o metal que você está recebendo é legítimo. Aliates resolveu isso com uma tecnologia brutal: a cunhagem. Ele pegou pedaços padronizados de elétron, martelou até virarem discos, carimbou com força o símbolo do leão real e declarou: esta moeda tem X peso e Y pureza, garantidos por mim. Pela primeira vez na história, você não precisava confiar no vendedor. Você confiava no selo, no símbolo e no poder por trás da moeda. E a genialidade? Ele simplesmente fez isso em 7 denominações diferentes, desde o estéter completo até frações minúsculas de valor. Isso permitia desde grandes transações comerciais até comprar um pão na rua. E por que funcionou? Bom, existem 3 razões. 1. Autoridade. O selo do rei transformava o metal em valor garantido. Negar aquela moeda era negar o próprio rei, e negar o próprio rei significava a morte. 2. Praticidade. Moedas eram fáceis de carregar, difíceis de falsificar e universalmente aceitas. E 3. Padronização. Todo mundo sabia exatamente quanto valia aquela moeda. Não tinha discussão, nem negociação sobre pureza. O valor estava carimbado. Foi aí então que, em 40 anos, a ideia explodiu. Gregos adotaram e criaram moedas com símbolos de suas cidades: Coruja de Atenas, Pégaso de Corinto. Os persas criaram um dário de ouro, com a imagem do rei arqueiro, e os romanos criaram um denário de prata em 211 a.C. As moedas viraram mais que dinheiro, viraram propaganda política, arte, símbolo e poder. Cada moeda contava uma história. Cada símbolo reforçava quem estava no comando. Mas aí tem uma parada que ninguém conta. Por 2000 anos, o sistema funcionou perfeitamente.
moedas de ouro, prata, bronze, valor intrínseco garantido. Até que a humanidade fez algo insano, tão arriscado que poderia ter destruído tudo, tão genial que mudou o mundo para sempre. E começou com um problema muito específico: moedas de ferro pesadas demais para carregar nas costas de uma mula. Século X d.C. Dinastia Song na China. A economia está bombando, comércio explodindo, rota da seda trazendo riquezas de toda a Ásia. Mas tem um grande problema. A província de Sichuan fazia fronteira com territórios hostis. O governo chinês não queria que ouro e prata vazassem para fora. Então impôs uma regra: só moedas de ferro podiam circular. Bom, isso era ótimo para o controle político, mas péssimo para a economia, porque um punhado de moedas de prata equivalia a um saco gigante do tamanho de uma pessoa com moedas de ferro. Os comerciantes estavam quebrando as costas, literalmente. As mulas não aguentavam o peso, o comércio estava travando novamente. E aí vem a solução mais louca da história. Comerciantes ricos de Shandong tiveram uma ideia desesperada. E se a gente só anotasse quanta pessoa tem de moedas e desse um papel comprovando isso? E assim nasceu o primeiro papel moeda da história humana, o Xiaozi. Funcionava assim: você depositava suas moedas de ferro num tipo de um banco privado, recebia um papel feito de casca de amoreira com carimbos vermelhos, selos e assinaturas de várias pessoas. Esse papel tinha a seguinte garantia: o portador tem direito a resgatar X quantidade de moeda. O papel em si não valia nada, mas ele representava algo que valia, e você podia transferir esse papel para outras pessoas como forma de pagamento. Bom, após esse ato simples, o sistema decolou. Em poucos anos, todo mundo em Sichuan usava Xiaozi. Até que começaram os calotes, bancos privados sumindo com o dinheiro depositado, e a confiança despencando. Foi aí que o governo interveio. Em 1024, a dinastia Song fez algo revolucionário. Assumiu o controle total da emissão de papel moeda. Criou fábricas estatais, contratou milhares de funcionários só para produzir dinheiro. O papel moeda deixou de ser uma gambiarra dos comerciantes e virou política do Estado. E aí tem um ato muito interessante, que foi o espanto de Marco Polo. Quando Marco Polo chegou na China, no século XIII, ele ficou chocado. Na Europa, o ouro e a prata ainda eram o rei. E ali na China, pessoas pagavam tudo com papéis. E então ele escreveu: o imperador fez com que cascas de árvores, convertida em algo similar ao papel, passasse como dinheiro em todo o país. E na Europa, simplesmente ninguém acreditou nele quando ele voltou. Papel virando dinheiro? Impossível, só podia ser história de maluco. Mas a China estava 500 anos na frente do Ocidente. E é aqui que uma coisa fica realmente sombria, porque agora a humanidade tinha inventado um tipo de dinheiro completamente dissociado de qualquer valor real, sem ouro por trás, sem prata, sem nada, apenas a confiança. E quando você tem um sistema inteiro baseado só em confiança, o que impede de tudo virar pó? Hoje você carrega na carteira notas de 50, 100 reais, e esses papéis não têm lastro em absolutamente nada, não tem lastro em ouro, não tem lastro em prata, absolutamente nada. Seu valor existe apenas por 3 razões. 1. Autoridade. O governo decreta que aquele papel tem valor e torna ilegal recusar receber aquilo como pagamento. Traduzindo, você é forçado por lei a aceitar aquilo. 2. Utilidade. Se a economia que usa aquela moeda é forte, a moeda é forte. O dólar vale porque a economia da América vale. O ouro vale porque a zona do ouro vale. E 3. Confiança. Você aceita dinheiro porque confia que amanhã outras pessoas também vão aceitar. É um acordo coletivo, uma alucinação compartilhada. E aqui vem a verdade que ninguém quer ouvir. Todo o sistema financeiro global funciona em cima de confiança mútua. Se essa confiança quebra, o dinheiro vira papel de rascunho e não tem mais valor. Mas e quando a confiança morre? Bom, vimos isso acontecer inúmeras vezes. A Alemanha em 1923, inflação tão alta que pessoas usavam nota como papel de parede, literalmente, porque valia mais como material de construção do que o propriamente dinheiro. Zimbábue em 2008. Notas de 100 trilhões de dólares zimbabueanos que não comprava nenhum pão. O governo imprimiu dinheiro sem parar até virar piada.
E a Venezuela hoje em dia. Pessoas pesando dinheiro no lugar de contar, porque é mais rápido. E o que aconteceu nesses lugares? O governo quebrou o acordo, imprimiu dinheiro demais, destruiu a confiança, e quando a confiança vai embora, o dinheiro deixa de existir, mesmo estando lá na sua mão. Então por que na maior parte do tempo, em lugares como Brasil, Estados Unidos, Europa, o sistema funciona? Porque os bancos centrais protegem isso ferozmente. Eles controlam o quanto dinheiro existe na economia, aumentam juros para frear a inflação, baixam juros para estimular o crescimento, intervêm em crises, enfim, tudo com um único objetivo: manter a ficção funcionando. E é isso que o dinheiro é, uma ficção, mas é a ficção mais útil, mais poderosa e mais transformadora que a humanidade já criou. Porque foi através dessa ficção que construímos cidades, impérios e civilizações. Fizemos a humanidade sair de tribos isoladas para uma economia global conectada. E agora, vamos recapitular a nossa jornada. Há 5.000 anos atrás, sumérios usavam cevada como dinheiro. Tinha valor porque alimentava. Há 4.000 anos atrás, a Mesopotâmia criou o dinheiro abstrato. Prata como unidade de conta, confiança em registro de argila. Há 2.650 anos atrás, a Lídia cunhou a primeira moeda oficial, a confiança no selo do rei. Há 1.000 anos atrás, a China inventou o primeiro papel moeda da história. E hoje, usamos dinheiro fiduciário, sem lastro nenhum, apenas confiança. Cada passo foi um afastamento do valor real e uma aproximação maior de pura abstração. E sabe o que isso significa para você? Cada centavo que você tem só existe porque bilhões de pessoas concordam coletivamente em acreditar naquela ficção. Se amanhã todo mundo decidir que dinheiro não vale nada, ele literalmente deixa de valer. Se o Banco Central do país destruir a confiança, seu dinheiro vira lixo. E é por isso que economias funcionam, ou quebram, em cima da confiança. Por isso crises financeiras são contagiosas. Por isso pânico bancário destrói bancos perfeitamente saudáveis. E por isso, a reputação de um banco central vale mais do que toneladas de ouro. Então, quem inventou o dinheiro? Não foi uma pessoa. Foi uma cadeia de inovações ao longo de 5.000 anos. Dos grãos de cevada sumérios às moedas de elétron da Lídia. Do papel moeda da China ao sistema fiduciário global. E por que todo mundo aceitou? Porque funcionou melhor que qualquer outra alternativa. Porque permitiu especialização, comércio em larga escala e crescimento econômico. E porque transformou tribos isoladas em civilizações conectadas. Mas acima de tudo, porque nós, coletivamente, decidimos acreditar. E o que você faz com essa informação? Bom, primeiro você tem que entender que seu dinheiro não é real, e sim social. Ele vale porque todo mundo concorda que vale. Então, proteja sua riqueza diversificando. Não confie cegamente numa moeda só. Segundo, estude economia e a história monetária. Quem entende como o dinheiro funciona tem uma vantagem brutal sobre quem só usa sem entender. Terceiro, fique de olho na confiança. Quando bancos centrais começam a perder a credibilidade, quando a inflação dispara, quando políticos brincam com a moeda, você simplesmente tem que correr. E quarto, invista em ativos reais. Dinheiro é abstração. Então invista em terras, imóveis, empresas produtivas, ouros, que realmente são coisas reais. Então tenha o equilíbrio entre abstração, o dinheiro e ações, e a realidade, que são ativos tangíveis. E se você chegou até aqui, entendeu algo que 99% das pessoas não entendem. Dinheiro é a maior ficção coletiva da humanidade. E quem entende a ficção, controla o jogo. Você acha que o sistema financeiro atual vai sobreviver mais 100 anos? Ou estamos caminhando para um colapso? Bom, deixa aqui nos comentários. E se você curtiu, deixa o like. E se quer mais conteúdo sobre poder, dinheiro e geopolítica, se inscreve no canal. E lembre-se, no jogo do dinheiro, conhecimento vale mais do que ouro.